Vamos iniciar nossa análise. A transparência na administração pública não é uma mera opção política, é, na verdade, um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. A ferramenta jurídica que materializa esse pilar é a Lei nº 12.527 de 2011, a nossa conhecida Lei de Acesso à Informação, a LAI. Nesta exposição, vamos dissecar ponto a ponto este diploma normativo que redefine por completo a relação entre o Estado e o cidadão no que tange à publicidade dos atos governamentais. Pois bem, para uma compreensão técnica precisa, é mandatório começar pela base. A quem se aplica esta lei e quais são os princípios que a sustentam? Vamos adentrar, portanto, na seção 1 para examinar o escopo de aplicação e os alicerces principiológicos da lei. Observem a notável amplitude da norma. O artigo 1º da LAI é categórico. Seus dispositivos obrigam, sem exceção, toda a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, em todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas a lei não para por aí. Ela avança e inclui expressamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E vai além, vinculando todas as entidades controladas, direta ou indiretamente, pelos entes federativos. O alcance é tão vasto que atinge até mesmo entidades privadas sem fins lucrativos. Mas atenção, na exata medida em que recebam recursos públicos, impondo a publicidade sobre essa parcela específica. A abrangência, como se percebe, é verdadeiramente exaustiva. Este é um ponto crucial, fundamentado no artigo 45, o caráter nacional da LAI. Ela não é apenas uma lei federal. Ela é uma norma geral que obriga indistintamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela funciona como uma moldura jurídica vinculante para toda a federação. Isso não impede que os entes subnacionais legislem sobre o tema, claro, dada a competência concorrente. Contudo, e este é o ponto nevrálgico, qualquer norma específica editada por eles deve obrigatoriamente respeitar as balizas e os parâmetros da lei geral. Aqui, a lei introduz uma inovação fundamental. O princípio da transparência ativa, que está positivado no artigo 3º, inciso 2º. Isso inverte completamente a lógica tradicional. O poder público não deve apenas responder quando provocado. Ele tem o dever jurídico de divulgar informações de interesse geral por iniciativa própria, sem que haja qualquer solicitação. A materialização mais evidente disso são os portais da transparência, que hoje são ferramentas indispensáveis de controle social. A lei não se limita a garantir o direito. Ela cria deveres instrumentais para o Estado. Por exemplo, o artigo 7º, inciso 1º, obriga a administração a informar sobre o procedimento de acesso. O parágrafo 2º do mesmo artigo é igualmente importante. Ele garante o acesso à parte não sigilosa de um documento, mesmo que o restante seja classificado como sigiloso. E para dar força a esses deveres, as consequências da violação são severas. O artigo 32 é muito claro. A recusa indevida de informação constitui uma infração disciplinar, punível com, no mínimo, suspensão e pode ainda configurar ato de improbidade administrativa. Superada a análise dos fundamentos, passemos agora à mecânica processual. A seção 2 detalha o iter procedimental para o exercício do direito de acesso. É um fluxo que precisa ser dominado por qualquer operador do direito que atue na área. O legislador desenhou um procedimento bastante lógico e sequencial. Tudo se inicia, obviamente, com a solicitação do interessado. A isso, segue-se a resposta do órgão público. Caso haja um indeferimento, a lei prevê a via recursal administrativa, um recurso que é direcionado à autoridade hierarquicamente superior. É um fluxo claro, projetado para garantir a efetividade do direito de acesso à informação. Este dispositivo do artigo 10 é um dos pilares da lei. O legislador veda, de forma expressa, qualquer tipo de indagação sobre o motivo da solicitação. E por quê? Porque a presunção legal é de interesse público e de legitimidade. A informação pública pertence ao cidadão e o porquê da sua busca é irrelevante para a administração, que fica, assim, impedida de criar embaraços com base na finalidade do pedido. O tempo de resposta é crucial e o artigo 11 estabelece o prazo-regra. Idealmente, a informação deveria ser fornecida de imediato. Quando isso não for possível, a administração tem um prazo máximo para a comunicação, 20 dias. Contudo, é importante notar que este prazo de 20 dias não é absoluto. Ele pode ser prorrogado, mais uma única vez, por mais 10 dias. E essa prorrogação não pode ser arbitrária. A lei exige, conforme o mesmo artigo 11, uma justificativa formal e plausível para tal extensão. E se o pedido for indeferido, o requerente tem o direito de recorrer.
O artigo 15 da lei fixa o prazo processual administrativo para isso. São 10 dias, contados a partir da ciência da decisão, para que se possa interpor recurso à autoridade superior. O procedimento é complementado por outras normas cruciais. Primeiramente, a gratuidade. O artigo 12 estabelece que o serviço é gratuito. Cobra-se, quando muito, apenas os custos de reprodução. E ainda assim, a isenção para os hipossuficientes. Em segundo lugar, a motivação. O artigo 14 exige que qualquer recusa seja formalmente justificada, impedindo negativas arbitrárias. E, por fim, uma instância extra de controle. No âmbito do Executivo Federal, o artigo 16 cria um recurso adicional à Controladoria Geral da União, um mecanismo de revisão muito importante. A publicidade é a regra, mas a própria Constituição Federal prevê exceções. A seção 3 da nossa análise se debruça sobre o regime de sigilo, dissecando os níveis de classificação e, o que é fundamental, os seus prazos de vigência. O artigo 24 estabelece uma escala precisa e hierárquica. No nível mais baixo, temos a informação classificada como reservada, com um prazo máximo de sigilo de 5 anos. Em seguida, a informação secreta, com prazo de 15 anos. E no topo, a ultra-secreta, com prazo máximo de 25 anos. É crucial entender, são prazos taxativos e máximos, que não podem, em nenhuma hipótese, ser extrapolados pela autoridade classificadora. A lei também contempla regimes especiais. Um deles, previsto no parágrafo 2º do artigo 24, protege a segurança dos chefes de Estado. Informações que coloquem em risco o presidente e o vice-presidente da República são classificadas como reservadas, com sigilo estendido até o final do mandato. Outra flexibilização, no parágrafo 3º, permite que o fim do sigilo seja vinculado não a um prazo, mas a um evento futuro específico, desde que, claro, esse evento ocorra dentro do prazo máximo daquela classificação. E aqui, atenção, temos uma categoria distinta. O artigo 31 trata das informações pessoais, aquelas relativas à intimidade, vida privada, honra, imagem. Estas, independentemente de qualquer classificação de sigilo, terão seu acesso restrito por um prazo excepcional de 100 anos. É um regime de proteção especialíssimo focado nos direitos da personalidade. Contudo, mesmo essa robusta restrição de 100 anos não é absoluta. O próprio artigo 31, em seus parágrafos 3º e 4º, prevê as exceções. O acesso é permitido se houver previsão legal ou consentimento expresso do titular. O sigilo também pode ser afastado para a apuração de irregularidades e, de forma notável, para ações voltadas à recuperação de fatos históricos de grande relevância, um dispositivo que exige uma delicada ponderação entre o direito à privacidade e o direito coletivo à memória. Tendo compreendido os prazos, é vital analisar o mérito. O que, afinal, justifica a imposição do sigilo? E quem detém a competência para o ato tão gravoso? A seção 4 aborda precisamente as hipóteses legais de classificação e as autoridades competentes para realizá-la. O artigo 23 é o coração do regime de sigilo. Ele apresenta um rol taxativo, o que nós, no direito, chamamos de numerus clausus, das hipóteses que justificam o sigilo. E isso é fundamental. Sendo o sigilo a exceção, não há espaço para interpretação extensiva ou analogia. As únicas justificativas possíveis são estas 8. Risco à defesa e soberania nacional, risco às relações internacionais, risco à vida, segurança ou saúde da população, risco à estabilidade financeira ou monetária do país, a planos estratégicos das Forças Armadas, a projetos de pesquisa e desenvolvimento, a segurança de altas autoridades e, por fim, o comprometimento de atividades de inteligência ou investigação. A autoridade classificadora está legalmente obrigada a subsumir o fato concreto a uma dessas 8 hipóteses. A competência para classificar, conforme o artigo 27, é rigorosamente escalonada. O grau mais extremo, ultra-secreto, é restrito à mais alta cúpula do Estado: presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes militares e chefes de missões diplomáticas. Para o grau secreto, o leque se abre um pouco, incluindo os titulares de entidades da administração indireta. E a classificação como reservada é mais pulverizada, alcançando cargos de direção a partir do nível DAS 101.5. Fica clara a lógica do legislador. A hierarquia da competência reflete diretamente a gravidade da restrição ao acesso. O artigo 27 também disciplina a delegação de competência. A classificação ultra-secreta e secreta pode ser delegada, mas a lei impõe um limite muito claro. É vedada a subdelegação. E há um importante mecanismo de controle.
A classificação ultrassecreta por comandantes militares ou chefes de missões diplomáticas não é um ato perfeito e acabado. Para ter validade, ela depende de ratificação pelo respectivo ministro de Estado, o que adiciona uma camada de supervisão política. Finalmente, a lei não apenas cria o sigilo, mas também estabelece mecanismos para o seu controle e revisão periódica, garantindo que a restrição não se perpetue indevidamente. Esta é a matéria da nossa quinta e última sessão de análise. Analisemos a excepcionalidade da prorrogação do sigilo ultrassecreto, que é regida pelo artigo 35. Após o prazo máximo inicial de 25 anos, a lei permite uma e apenas uma única prorrogação por um período que também não pode exceder 25 anos. É uma medida absolutamente extrema, reservada para situações de ameaça grave e concreta à soberania ou às relações internacionais do país. E quem detém a competência para essa prorrogação e para o controle geral do sistema? É a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, criada pelo artigo 35. Suas atribuições são centrais. Primeiro, prorrogar o sigilo ultrassecreto, como acabamos de ver. Segundo, e de vital importância, rever a classificação secreta e ultrassecreta periodicamente, a cada 4 anos, de ofício ou mediante provocação, sob pena de desclassificação automática. E terceiro, requisitar esclarecimentos da autoridade classificadora. Em suma, é o órgão de cúpula que garante a dinâmica e o controle de todo o sistema de sigilo. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.